senhores? Tudo tranquilo? É isso aí. Mais um tempinho que a gente não se fala. Tá com saudade de vocês. É isso. Pariu, meu carro tá esquentando. Não, não é o meu. Mas se isso acontece com você, irmão, pode ser algo sério. E agora? Quando o carro começa a esquentar, começa a subir a temperatura no painel, o que a gente faz? O que fazer? Por onde começar? É sempre complexo. O sistema de arrefecimento, o sistema de refrigeração do motor do carro é sempre complexo para se descobrir o defeito. Mas você tem que começar por algum lugar. Então comece pelo mais simples. É lógico que eu vou começar pelo mais simples. Mas eu vou começar por onde? Pô, eu não sei. Comece pelo mais simples. Comece pela tampa do radiador. Ah, mas meu carro não tem tampa no radiador. Mas ele tem um reservatório ali com uma tampa. Comece por lá. Você vai começar sempre pelo sistema pressurizado, que é o mais simples, mais barato, obviamente, certo? Muitos veículos têm a tampa no radiador, ela é pressurizada, o sistema é pressurizado no radiador e tem um reservatório de expansão, uma reserva do sistema que é onde fica o líquido de arrefecimento, a água que o sistema vai precisar quando ele tiver alguma baixa, certo? Já em outros carros mais populares, o sistema é pressurizado todo. O reservatório ele tem uma tampa pressurizada e no radiador não vai ter tampa. Então você vai começar pela tampa desse reservatório, sempre mantendo obviamente o nível da água, certo? Em veículos que têm um sistema com reservatório de expansão, um exemplo, a Tracker, né, o Gran Vitara, do modelo da Tracker, Gran Vitara, eles têm um reservatório de expansão que é uma reserva do sistema. Tem duas marcações, máximo e mínimo, então eles têm que ficar entre o máximo e o mínimo. Estando entre esses dois níveis está perfeito, certo? Se você for começar por alguma parte desse sistema, você vai começar pela tampa do radiador. Já em outros veículos, por exemplo, como o meu, o sistema pressurizado é no reservatório também. O reservatório não é uma expansão, é parte do sistema. Essa tampa aí, ela é pressurizada. Então se você vai começar por algum lugar, comece pela tampa do reservatório. Mas sempre comece pelo mais simples, porque pode ser o que? Pode ser a tampa que esteja com defeito, ela não está vedando direito, está vazando água, ou então ela tá entrando ar no sistema, está pegando ar no sistema, e se pegar ar no sistema, obviamente o sensor de temperatura ele não vai ler ar, ele só lê água. Porque o sensor de temperatura ele faz o que? Lê a temperatura da água, fazendo com que a válvula termostática, certo, abra ou feche. A válvula termostática serve para quê? Ela fica fechada até a temperatura da água que está no motor atingir 90, 82 graus. Geralmente algumas têm uma variação, mas nessa faixa de 80 até 90 graus, certo? E aí ela abre e a água quente do motor vai pro radiador e a água do radiador vai pro motor, fazendo essa troca, e aí ela fecha de novo, sempre fazendo essa troca para manter a água numa temperatura de resfriamento do motor e manter a temperatura do motor sempre em 90 graus, certo? Mas quando você tem ar no sistema, o sensor de temperatura ele não lê ar. Então o que vai acontecer? Vai passar ar, o sensor não vai ler, não vai entender que a temperatura da água está alta, e a válvula termostática pode não abrir, e ele pode não disparar a ventoinha, não disparar, né, o ventiladorzinho lá do radiador, e não vai refrigerar a água. E aí você vai ter um superaquecimento, certo? Então você vai começar pelo mais simples, mas pode não ser isso. O bom de se usar aditivo, né, o líquido de arrefecimento que é vendido em concessionário, até os de posto,
é porque quando ele vaza, ele deixa um rastro esbranquiçadinho e tal, e você consegue visualizar onde você tem um vazamento de água. Se você só usa água, você vai ter que ficar atento ali numa pocinha embaixo do carro, você vai ter que ficar atento aí, de repente você para o carro se tem alguma coisa molhada, nessas coisas. E às vezes nem dá pra ver, porque a água evapora e não deixa rastro. Mas se for um vazamento, ele pode acontecer o quê? Baixar o nível da água, certo? Abaixo do mínimo necessário e não vai conseguir refrigerar o veículo, o motor, e você vai ter um superaquecimento. Se porventura você tiver um superaquecimento, você pode queimar a junta do cabeçote, certo? Queimando a junta do cabeçote, você pode ter um empeno do cabeçote. Se você tiver empeno, você pode, queimando a junta também, se você danificar a junta, danificar o cabeçote, você pode fazer com que passe água para dentro do motor, para o óleo do motor, ou óleo para água também pode acontecer. E pode acontecer trincas no cabeçote, enfim, você pode danificar o cabeçote, em alguns casos é irreparável, certo? Mas não comece por aí, porque é o mais caro e o mais trabalhoso. Você tem que começar pelo mais simples, pela tampa, verificar onde tem vazamento, e aí você vai para essa parte que é mais complicada. Outro problema que também pode acontecer é o que? A bomba d'água, que é quem movimenta a água no motor. Conforme o motor funciona, ela gira e faz com que a água circule. A bomba d'água pode dar um problema no rolamento da hélice da bomba d'água, ela não está funcionando, está amarrando, ou ela, se for um veículo que usa água somente por muito tempo, ele pode oxidar, pode danificar a bomba d'água, que aconteceu comigo, e aí ela para de funcionar, o carro vai esquentar. Então fica atento sempre na temperatura do painel, porque se ele começa a subir além do comum, algo está errado, aí você vai ter que verificar, certo? É trabalhoso? É difícil de descobrir? Pode ser um entupimento no radiador, mas tudo isso tem solução. Você vai começando pelo mais simples, tampa do radiador, verificar se tem algum vazamento, a tampa do reservatório e tal, se está pegando ar, alguma coisa assim. Você vai começar comprando esse mais barato, vai mandar fazer um serviço no radiador, uma limpeza, certo? É o que eu já falei, inclusive, num vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, falando sobre líquido de arrefecimento. Se o seu carro usa muito tempo água, não coloque aditivo, não coloque o líquido de arrefecimento, né, de poço, de concessionária, porque você vai ter um problema. Porque a água ela oxida, certo? Então ela vai criando crostas em algumas partes internas do motor e do radiador. Em alguns casos ele cria microfuros ou até uns furos maiores, mas essas crostas vão estar tampando isso aí e você muitas vezes não vê o vazamento. Quando você coloca aditivo num veículo que usa água há muito tempo, o aditivo ele tem essa propriedade de sair limpando, e aí provavelmente ele vai tirar essa sujeira e vai mandar lá para o reservatório. Pode causar entupimento de outras coisas, mas também pode fazer com que apareçam vazamentos que você não conhecia. Quando aparece um vazamento externo, ótimo, você sabe que está vazando para fora, mas quando ele aparece um vazamento interno, vazando água para dentro do motor, você pode ter um calço hidráulico, e aí você lasca o motor e vai gastar um monte de dinheiro, certo? Então preste atenção no nível da água do reservatório, se está tudo ok, se ele fica baixando, porque baixar com o tempo, com o uso é comum, mas se ele baixar, você saiu, foi trabalhar, voltou, no final do dia, no outro dia você vai olhar, baixou um dedo, não é comum, tá com alguma coisa, certo? Presta atenção na temperatura, se tem vazamento, se não tem, e se porventura aquecer, desliga o carro, certo? Pare, encoste, tente deixar ele pelo menos um tempo só com a chave ligada para a ventoinha poder disparar e refrigerar, e aí você vai tentando chegar em algum local, ou então ligue para um reboque para levar você para a oficina, porque superaquecimento pode gerar danos sérios ao motor, tá? Se você preserva a vida útil do seu motor, você vai prestar atenção nisso, certo? Existem veículos que são crônicos, né? A L200 Sport Outdoor, aquela mais quadradinha, né? Antes da Triton, ela tem uma deficiência aí de arrefecimento, né? De ventilação no motor. Mas existe um kit, inclusive a Mitsubishi disponibilizada, que tem uma ventoinha maior, tem um radiador maior, isso melhora o arrefecimento do motor. O meu carro, por exemplo, tem um motor muito grande, motor 2.2, esquenta muito, então tem que estar funcionando tudo beleza, ventoinha disparando na hora certa, água, tudo ok, porque se não tiver, esquenta. Eu já tive problema com isso. Então
fique esperto, principalmente se você pegar trânsito. Não vá na onda desses mecânicos aí, tem muito mecânico também que diz que válvula termostática não precisa em lugares quentes, principalmente como aqui em Natal, que né, isso é só para lugares frios. Não é. A função da válvula termostática é fechar, segurar a água quente no radiador para que ela resfrie e a água fria ir para o motor para resfriar o motor e abrir de novo para ficar fazendo essa troca. Desse jeito você tem um funcionamento normal, principalmente em condições de trânsito pesado, certo? Aprenda, tá? E qualquer coisa você comenta aí, diz se você já passou por isso, se não passou, qual é a bronca, o que está acontecendo, que a gente vai se ajudando, entendeu? Aquele abraço, beijo em vossos corações.